Silvia Degani. Como vai você? Tudo bem, Silvia? Tudo bem, Ari. Prazer enorme estar com você aqui. Obrigado. A nossa turminha de RH agradece a sua presença. Eu é que agradeço, né? Convite, Sabe gente. que você está aqui para somar e engrandecer o nosso segmento, né? Que a gente realmente precisa de pessoas como você, né, Silvia? Muito obrigada, muito obrigada. Eu sei que você é modesta, eu sei que você nunca iria falar, sim, claro, eu sei que conheço a sua modéstia, mas a gente vai tocar isso aí, tá bom? Mas, Silvia, eu falei assim que você é da Degani Vaduz, Indústria Química. O que é a empresa? Conta um pouquinho dessa empresa sua aí, por favor. Bom, Degani Vaduz Indústria Química é uma empresa que está desde 1985 aí em Guarulhos, na região de Cumbica, sempre no mesmo lugar. Quer dizer, nós tivemos um tempo em uma outra rua primeiro, depois agora na Avenida Guinle, mas sempre em Cumbica, né? Então, é uma indústria química que faz especialidades químicas para a indústria. A gente só vende para a indústria, a gente não faz varejo, a gente só vende insumos para a indústria, especialidades químicas mais especificamente, né? Então, para produtos para tratamento de águas industriais, para tratamento de efluentes, para produção de papel, celulose, na área de tintas, porque a gente faz biocidas, vários tipos de produto que entram na composição de outros produtos. Área de couro, área de águas, são várias áreas diferentes, né? Sei. Mas principalmente tratamento de águas, que sempre foi um forte da empresa, né? Inclusive águas de cidade, água potável, a gente trata de várias estações, tanto de ETS, que eles chamam, como ETAs, que são tratamento de águas potáveis, e tratamento depois dos efluentes, né? Olha que interessante, pô. Interessante isso. É uma empresa pequena, pequeno para médio porte. Mas tem uma representatividade muito grande, né, Silvia? Sim, e é interessante porque assim, o nível de clientela que a gente tem vai de A a Z. É muito interessante isso. Então, assim, a gente compra e vende de grandes fornecedores, de pequenos fornecedores, e vende também para grandes e pequenos. É bem interessante. E estamos lá com a sabedoria de muitos anos, né? Que, inclusive, o meu sócio, o Luiz, ele é um especialista na área desde mais de 50 anos. Opa, que bom. Principalmente na área de águas. Então, a gente colabora temos uma empresa que preza muito por essa parte. Nós temos ISO 14000, ISO 9000, e foi implantada há muitos anos por diletantismo, vou te falar, e não por necessidade, vamos dizer. Então, a gente gosta dessa área, da área de cuidar das pessoas, cuidar do bem-estar em geral. A gente procura estar dentro dessa, mesmo sendo uma empresa pequena, está muito dentro dessa, vamos dizer, do que é melhor para todo mundo. Exatamente, dentro de cuidar da pessoa, exatamente cuidar disso, é que você caiu para o RH, você se encontrou no RH, é isso? Então, como é a vida do empresário de pequeno porte, né? O que acontece? Quando você tem uma empresa pequena, a quantidade de profissionais que você tem específicos de cada área, ela vai se limitando. Então, você tem que chutar escanteio, cabecear para o gol e defender, né? Então, eu acabei fazendo isso já nos idos de 2004, alguns cursos específicos de RH, né? E trabalhava na área de RH, assim, a parte de RH da minha empresa ficou sob meus cuidados muitos e muitos anos. Eu procurei fazer o meu melhor, claro, sempre consultando pessoas, amigas, cursos, escolas que me dessem subsídio para eu poder fazer isso da melhor forma e me informar. Eu vejo que isso é uma dificuldade, né? A gente se informar, tá? Quando você não é específico de uma área, você está atualizado naquela área, é difícil, né? É diferente você ser um especialista, você está constantemente estudando focado, do que você ser um generalista e ter que saber de vários assuntos. Então, eu acho que, assim, para mim, essa coisa do RH dentro das empresas tem muito ainda o que se aprender, crescer, principalmente as empresas menores, mas eu acho que é por isso que me animei em estar dentro da ZEC, fazendo esse projeto, plantando essa sementinha que a gente diz, né? Tá, então, vamos entrar nesse assunto aí agora, então. Pode ser? Bom, a Silvia Degani, como vocês já puderam entender,
ela é trilhada, né? Está aí 220 direto e tal. E agora aceita um novo desafio na vida dela, que é elaborar e coordenar o projeto da ASEC RH. A ASEC é a Associação dos Empresários de Cumbica. É isso mesmo, Silvia? Conta aí para a gente. A ASEC é uma paixão que eu tenho há muitos anos. Eu entrei na ASEC em 2004. Opa! Já trabalhei, assim, vários... Quase 20 anos já. Nossa, como o tempo passa, Mas, assim, eu acho assim, é uma associação muito bacana, a Associação dos Empresários de Cumbica, ela abrange todas as áreas empresariais, né, indústria, comércio, serviços, tanto que tem 3 vice-presidências, uma de cada área. É uma associação que tem uma força muito grande pela paixão que as pessoas que estão lá dentro tocam, pela vontade de desenvolver aquela região, e eu acho que ela surgiu lá atrás, com pessoas que eu admiro profundamente, foram os primeiros que fundaram a ZEC, de uma necessidade até pelo isolamento da região de Cumbica. Os empresários da região de Cumbica eram muito isolados, e aí acabaram se juntando e formando uma associação para batalhar pelas melhorias de Cumbica, e olha, muito, muito se fez através das reivindicações da ZEC, muitos projetos junto aos governos, federal, estadual, municipal, nessa junção de empresários com vontade de melhorar a região, que é uma região maravilhosa, ela foi feita, porque principalmente ali a Cidade Industrial Satélite, ela foi montada para ser uma região industrial. Assim, eu vi em algum lugar, a segunda maior região industrial do estado, é um espetáculo, só que muitas vezes não tem o cuidado e o foco necessários para ser o que ela nasceu para ser. Então, assim, a ZEC tenta colaborar nesse aspecto, de melhorar em todas as áreas, né? Tanto na área, sei lá, asfaltamento, todos os tipos de coisas que possam ser feitas para melhoria para os empresários que trabalham, que têm suas empresas e movimentam. Aliás, a região de Cumbica é responsável por mais de 50% do PIB da cidade de Guarulhos, né? 50%, né? Então, é uma área, assim, industrialmente importante e que a gente quer cada vez mais melhorar. Então, a ZEC é uma associação que se importa com a região e que foi feita justamente para defender a região. Outro dia eu estava numa conversa com o Elson. O Elson é o atual presidente agora, Isso, né? Elson Chicago. Eu falei assim, Elson, eu não gostaria de estar na pele de algumas das pessoas lá do governo atual, lá da prefeitura, porque, assim, a hora que cai uma reivindicação da ZEC, lá o pessoal deve ficar, agora eu vou... Olha, é um fato, porque, assim, a gente ganha muito respeito durante esse trabalho, porque sempre foi um trabalho construtivo. Então, qual é o objetivo, pelo menos, assim, a minha visão, a minha vivência com a ZEC sempre foi isso, um trabalho construtivo, de construção conjunta. Construção conjunta com outros órgãos, com órgãos governamentais, não governamentais, mas de construção para uma efetiva melhoria da região de Cumbica. Então, eu acho que, inclusive, assim, esse aspecto que a gente está abordando agora, que seria o ASEC RH, é mais uma das novidades que a gente tenta implantar. Por quê? Porque a gente vê a necessidade, as queixas das pessoas, as demandas das pessoas. Puxa vida, estou com esse problema, você sabe onde tem? Então, a gente vai tentando trazer um pouquinho para a nossa região as necessidades das demandas dos empresários, né? Porque, assim, você tem uma visão muito, muito, muito melhor lá, porque você vive naquela região. As empresas... bom, depois a gente entra nesse assunto. Vamos focar agora no ASEC RH. Tá. O que você pretende fazer, então, para oferecer essas informações, esse básico para os empresários lá de Cumbica? Então, esse foi um convite que me foi feito pelo Elson, que eu fiquei muito agradecida, eu tenho muita gratidão pelo convite, de coordenar o que a gente depois nomeou de ASEC RH. Que momento nós estamos disso agora? Nós estamos no momento de plantar a sementinha, né? Então, a gente começou a ter reuniões para ter uma ideia do que isso pode vir a ser, mas o desejo da gente é auxiliar essa comunicação, a expansão
da relação de RH, de gestão de pessoas, com o empresariado de Cumbica. Então, fazer esse link, né? Porque a ZEC sempre foi isso, fazer o link entre o empresariado e uma especialidade ou alguma atividade. Então, a gente tem algumas ideias de fazer o quê? De trazer pessoas de alto nível, pessoas de RH de qualidade, os empresários que lidam bem com isso, porque tem empresas que já têm isso muito bem implantado. Então, fazer esse conjunto de experiências. Na verdade, a ideia é que seja um grupo aberto, tá? Não é, tem que ter nome, número, cadernetinha, não. Um grupo aberto, do qual possam participar tanto empresários, como pessoas de RH, e fazer essa troca de experiência, troca de informações, e de formas, a princípio, a gente tem alguns formatos para começar esse trabalho, né? Sim. Então, o primeiro é agregar pessoas, para que a gente possa desenvolver algum tipo de trabalho dentro daquela região. Tá? A ideia é que a ZEC, por ser de Cumbica, e os profissionais de RH, que também pertencem lá, ficar ali mesmo e você entregar valor para esse pessoal, é isso? Eu acho que assim, quando você junta pessoas, o valor é mútuo sempre. Sim. Então, assim, trazer pessoas de RH para terem um lugar, um fórum de debate, um lugar para se colocar, um lugar para perguntar, um lugar para trocar ideias, entendeu? E trazer também as demandas das indústrias, das empresas, do comércio, dos serviços, o que está faltando, o que eu posso agregar à minha empresa com esse RH. Uma questão que eu percebi, inclusive indo àquele evento muito bom de vocês, conversando com as pessoas ótimas, excelentes profissionais que debateram lá, que é fica cada um no seu quadrado. Eu acho que a missão, para mim, que eu me impus maior é juntar os quadradinhos, entendeu? Isso. Trazer as informações de um lado ao outro. Inclusive, assim, o que é o RH para as empresas? Isso. Empresários, como o empresário está vendo o RH? Alguns têm conceitos bem estabelecidos, tem empresas com isso muito bem estabelecidos, outros não têm ideia. Eu sou de uma geração em que RH era basicamente departamento pessoal e folha de pagamento, né? Exatamente. E essa mudança que aconteceu, porque para mim é uma mudança, são muitos anos, né? Sei lá, 50 anos na estrada, essa mudança é muito fundamental, que é a gestão de pessoas, quer dizer, o que a gente antigamente chamava de departamento pessoal, que se transformou no RH, essa importância da gestão de pessoas para as empresas. Então, acho que um dos pontos que poderia ser dito como uma missão do ASEC RH é trazer a visão de gestão de pessoas para os empresários, da importância da gestão de pessoas para os empresários, porque eu acho que muitos ainda não têm essa noção, porque a gestão de RH, ela ajuda a que a cultura da empresa seja colocada de uma forma clara para os funcionários. Ela ajuda que essa interlocução entre a alta cúpula da empresa, alta cúpula, às vezes que nem a minha, meia cúpula, mas que você tenha uma integração qual é o pensamento do dono, do sócio, do proprietário, a ideia daquela empresa, para que as pessoas que entrem estejam informadas disso, para as pessoas que estejam lá ajam de acordo com isso. Então, isso aí é a cultura da empresa. Então, esse é um formato que eu acho que, dentre os nossos, focos, acho que esse é um dos mais importantes. Esclarecer para os dois lados, assim, como é que está o empresário pensando na gestão da empresa dele? Quem é o responsável? Você tem a noção do que um gestor de RH pode fazer, inclusive em termos financeiros, é uma área que pode trazer uma otimização de recursos muito grande. Pode. E que não aparece. Muitas pessoas não têm essa consciência, em termos de produtividade, em termos de integração do funcionário na empresa, que passa a ter uma dedicação e um prazer maior. Então, é sempre de duas mãos, é caminho de duas mãos. E só caminho de duas mãos que dá certo, caminho de uma mão só nunca dá certo, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos, quer dizer, trazer a informação
E em vários formatos. Então, a gente tem algumas ideias de formatos. Mas eu acho que é essa integração, e ter ali, vamos dizer, um recurso, um local de pronto-socorro, olha, estou com esse problema, um local de discussão, um lugar onde a gente pode sentar numa mesa e conversar todo mundo ali, o que está rolando, trazer ideias, etc. Tá. Eu acho assim como tem, por exemplo, a OAB tem um posto de atendimento, ou outras entidades têm algum posto de atendimento, a faculdade, por exemplo, que tem curso de advocacia, né, direito, tem lá um espaço para atendimento gratuito e tal. Então, eu acho que a ideia sua também é que a ZEC tem um local onde alguém pode lá se reunir e conversar com alguém do RH e ter informações básicas a respeito do trabalho, do que ela está pretendendo fazer na empresa, é isso? Talvez um formato onde a ZEC talvez seja mais a intermediária. Tá. A ideia é que a gente tenha reuniões semanais, Tá. com uma sazonalidade marcada, as pessoas saibam que aquilo está acontecendo. Tá. E também ter a abertura hoje em dia é tão informatizado, quer dizer, você poder estar num grupo, montar um grupo onde essas pessoas possam trocar ideias. Pode. Então, é uma intenção de montar, não sei se um lugar físico propriamente, mas certamente a ZEC é um ponto, né? Mas é um ponto de demandas. Uma coisa muito importante que eu acho que aquela região sofre há muitos anos, que é a integração entre a mão de obra, a oferta e demanda de mão de obra. Que aí são alguns pontos, mas não sei se você acha que seria interessante falar agora, ou depois a gente sistematizar. Pode comentar, por favor. Então, assim, a gente está montando, é o que eu falei, a semente, estamos começando, estamos agrupando pessoas, então, RHs de empresas que queiram vir, não tem falta na escola, né? Tem a presença, o coração é aberto e a casa também. Então, assim, quem quiser ir, participar, não precisa ir fisicamente, a gente entra no grupo, mas um grupo de pessoas que converse para a gente construir alguns pontos. Alguns pontos que a intenção nossa é de construir, um seria debates, esclarecimentos sobre o que é esse novo RH, para os próprios empresários e junto com um pessoal de RH competente que possa mostrar para a gente como eu como empresária vi no evento de vocês. Então, trazer esse tipo de esclarecimento que é muito importante. Claro. Então, esse é um dos pontos. O outro é esse ponto que eu acho muito importante, é uma demanda antiga, que é o auxílio nessa integração, demanda de mão de obra e oferta. Mas não é porque temos vários lugares, tem CIET, tal. Mas, assim, que os próprios empresários tenham na ZEC um lugar onde eles possam falar, olha, pessoal da ZEC RH, está faltando aqui na área formação para pessoal operador de caldeira, por exemplo, pessoal técnico em informática, não sei. Tem um pouco a demanda regionalizada, porque a gente tem a possibilidade, contatos inclusive já feitos, de instituições de ensino, instituições de formação de mão de obra, que podem ajudar a qualificar a mão de obra local, porque ali também você tem uma população enorme, muita gente que poderia ser qualificada e trabalhar no mesmo lugar, na mesma região, que seria um sonho, né? Eu acho que o sonho de todo mundo é você ter mão de obra qualificada perto de você. É bom para quem trabalha, é bom para quem precisa. Então, esse é um ponto. Quer dizer, tentar levantar com os empresários qual é a demanda atual. Olha, está faltando tal área, está faltando técnico disso, técnico de laboratório, você entendeu? A gente tem muita dificuldade em obter, quando a gente obtém, a pessoa mora longe. Então, fazer essa junção, essa conexão. Essa junção. Então, esse é um ponto, que eu acho, esse daí, sinceramente, é um ponto, porque isso daí é uma demanda antiga. Isso. Então, eu botei aqui uns pontos para eu não me esquecer de citar, porque a gente tem 3 principais, eu não quero deixar de citar. Então, o ponto é esse, auxílio na integração de mão de obra. O outro ponto, que é debater e esclarecer, junto aos empresários,
o que é a gestão de RH, o que é a otimização, trazer as novidades. Então, sei lá, a gente fazer cursos, a gente fazer palestras, a gente trazer pessoas competentes para trazer as novidades para os empresários da região. E trazer lá, para o empresário não ter que se deslocar, tá? E para o próprio corpo de RH das empresas que tem na área, tá? E a outra, que é uma ideia que surgiu justamente falando com o pessoal de consultoria de RH, e eu, como empresária de pequeno porte, foi uma coisa que eu achei super interessante, que é montar pool de pequenas empresas que não tem condição de ter um RH dentro da sua empresa, mas que pode se beneficiar dessa gestão de RH. Então, a gente faria um pool de empresas que se cotizariam e teriam a consultoria de um especialista. Esse especialista faria um preço onde cada um pagaria um pouco, e ele daria essa assessoria, que não seria período integral, mas que daria essa assessoria, excluindo o pessoal que faz RH da empresa, orientando o próprio proprietário, entendeu? Então, essa é uma outra ideia que a gente está plantando, que eu acho que pode ser uma coisa bacana. Eu acho que vale a pena fazer esse tipo de trabalho mesmo, porque a gente conversou com algumas pessoas também, a gente percebe que muitas empresas de porte, não queria falar de porte não, mas muitas empresas que querem ter o seu RH e não há condições de ter isso aí agora, a ZEC RH pode proporcionar isso para eles, assim, numa boa, você pode fazer esse tipo de coisa aqui. Vai dar um resultado muito bom, né, Silvia? Porque o que a gente faz basicamente, a ZEC é um mediador, né? Vamos dizer assim, a ZEC é um mediador, porque até por estrutura, a gente como associação não teria como formar nesse momento, pelo menos, um grupo de, sei lá, bancado pela ZEC, mas fazer esse link e construir os projetos, juntar as pessoas, que eu acho que assim, esse sempre foi um grande ganho, a ZEC sempre teve isso muito forte, que é juntar as pessoas, porque às vezes várias pessoas estão fazendo coisas independentemente, só que quando você junta, aquele esforço vira um só, e a chance do projeto dar certo é muito maior. Então, assim, as ideias estão por aí, a gente está tentando fazer essa formação de grupo de pessoas, e depois, talvez, mais tarde, um pronto-socorro de RH, né? Estou precisando... Vamos ver, com o tempo a gente vai estruturando e eu acredito que a gente chegue lá. Olha, Silvia, eu gostei de uma parte que você citou aí, que a ideia é você trazer o RH juntamente com o empresário, com o dono da empresa. Isso. Como que você chegou a essa solução, essa ideia? De tratar. Porque, assim, pela minha própria necessidade, por exemplo, eu como empresária, eu vi a minha dificuldade sempre. E eu converso com vários empresários, até gente muito próxima de mim, que a gente percebe que não tem essa ideia do benefício que o RH é bem estruturado, porque essa gestão de pessoas, ela envolve um monte de coisa, ela envolve treinamentos, ela envolve, sei lá, o relacionamento, a implantação da cultura, a própria facilitação de processos, quer dizer, ela movimenta, o gestor de RH, ele movimenta as pessoas para ir todo mundo no mesmo sentido. E que quando a gente não tem alguém fazendo isso, os setores ficam muito isolados, entendeu? Uma coisa que eu escutei lá do pessoal de RH, que eu achei bem interessante, em que lugar está o RH da sua empresa? Eu achei muito interessante, porque, assim, geralmente ele é no cantinho, lá no fundo do buraco, né? O RH é o que tem que estar na porta, porque ele tem que olhar e ver como estão entrando e saindo as pessoas, como elas estão. E não é só, olha que fofo, não é isso. É porque essa percepção da própria cultura da empresa, ela vem do olhar que você tem com a pessoa quando ela está entrando na sua empresa. Então, eu achei bacana, e que o gestor de RH esteja muito junto com a presidência, a diretoria, lá em cima, que é um lugar que eu sinceramente, não vejo muito essa proximidade. Deve ter muitas empresas que façam isso, mas eu vejo muitas que não têm. O RH tem que ter aquele contato direto, porque ele é a voz da empresa para os funcionários e é a ouvidoria dos funcionários para o gestor. Então, quanto mais ele tiver esse intercâmbio
de poder falar para o gestor, olha, isso está vendo, está acontecendo isso, estou percebendo que tal setor está com isso, com aquele problema, tal. Então, resolver diretamente, porque muitas vezes o gestor não sabe o que está se passando. E o RH, o gestor de RH, ele é uma pessoa que tem essa condição de trazer essas informações e resolver problemas antes que eles aconteçam, prevenir problemas, entendeu? Eu achei bem interessante essa visão. Essa visão. Esse olhar 360 que esse RH tem que ter, isso é fundamental, né, Silvia? É fundamental. Por isso a pessoa, assim, eu te disse, eu fiz este papel, mas ele fica limitado, porque eu tinha outras atribuições. Sim, claro. Agora, quem não consegue ter este profissional, se pelo menos tiver a formação desse olhar para uma ou duas pessoas dentro da empresa, nossa, isso já ajuda muito. Entendeu? Você traz o olhar, então eu acho que é bem essa intenção, trazer o olhar da gestão de pessoas para quem não consegue ter isso de forma específica, de forma única num cargo, num posto, num setor, entendeu? Certo. Então, Tá certo. É isso mesmo, Silvia. Puxa vida. Tem mais algum pilar, chama o quê? De pilar isso, ou ideias, essa sugestão que você pretende implantar lá na ZEC RH? olha, neste momento, eu acho que a gente vai começar, são pontos, se a gente conseguir implantar esses três, eu já vou estar bem feliz. Claro, para o futuro, você sempre tem visões de futuro, né? Que a coisa cresça. Então, assim, tudo depende muito também da participação dos próprios empresários. Eu vou falar uma coisa, com todos esses anos aqui, o que eu percebo, muitas vezes os empresários não valorizam os benefícios que podem ser ofertados. Então, assim, eu conclamo os empresários a participarem desses... Porque uma associação, olha, eu sou uma empresária, eu trabalho lá voluntariamente, tá certo? O resto do tempo eu estou na minha empresa, como todos os outros, sabe? Todo mundo trabalha e doa uma parte do seu tempo. Então, assim, essa conjugação de pessoas é que consegue fazer isso. Então, os empresários participando, mesmo que seja só com demandas, viu? Porque é importante, as demandas são importantes. Incrível que pareça. Hoje, por exemplo, nós temos a intenção de fazer uma pesquisa, justamente, mas tem que ser junto aos empresários, assim, qual a mão de obra que você está precisando? O que é que você está precisando nesse momento de mão de obra? Para a gente poder começar a plantar. A mapear isso, né, Silvia? Mapear isso aí. Exato. Se não existe a resposta, eu não consigo partir, eu fico sem ponto de partida. Então, eu conclamo as pessoas a demandarem diretamente para a ZEC, a exporem suas ideias. Pode, ali a ZEC é bem aberta para isso. Então, manda lá para a ZEC RH, ou para o próprio e-mail da ZEC, zec.org.br, que assim, olha, tem uma sugestão, porque a gente aceita sugestões e ideias, todas são bem-vindas. E pessoas para estarem com a gente nesse projeto. Exatamente isso aí. Acho que é isso aí, a gente mata esse assunto, né, Silvia? Sim. Você acha assim, as reuniões do café com o RH, a sua ideia é importante que se faça lá em Cumbica? Sim. Olha, eu participei, fui convidada, agradeço muito, porque foi assim, me engrandeceu muito como pessoa, porque eu aprendi pra caramba. Que bom, tá vendo? Eu acho, se eu não fosse a única empresária lá, eu era uma das raras. Então, foi uma experiência muito interessante para mim também, porque as minhas perguntas e as perguntas que eu escutei eram bastante diferentes, porque eram pessoas que estavam no RH. Então, eu acho que trazer isso para a Cumbica é muito importante, porque se desloca, Cumbica, ele é do outro lado da estrada, que eu sempre brinco, né? Trazer as pessoas são sempre muito atarefadas, estão sempre muito atribuladas. Você tirar as pessoas, o tempo que demanda ir para lá, voltar dali, eu acho que esse é um empecilho. Muita gente deixa de participar de eventos muito legais por isso. Então, esse é um ponto que eu te falo. Outro ponto é também o Café com RH enxergar a Cumbica como ela é, entendeu? Como são esses empresários? Porque lá é o núcleo. Você anda nas ruas, é uma empresa atrás da outra.
entendeu? É um polo industrial, que é diferente de que empresas, não só industrial, comercial, serviços, mas é um polo, é diferente. Então, talvez para o café, sendo lá em Cumbica, possa trazer um número maior de pessoas, pela facilidade. Eu acho que tem também uma chance depois de linkar esse novo formato de olhar o RH, aí sim as pessoas vão passar a procurar mais. Primeiro precisa trazer o conhecimento para o lugar, né? Eu acho que Cumbica é uma região que tem essa carência de agregar pessoas, né? Fica todo mundo um pouco individualizado ali. A ZEC tem essa função e é uma coisa muito boa, é muito importante. Perfeito. O atual presidente da ZEC agora é Elson, né? Elson Chicasso, Ele tem uma empresa, né, chamada Nutrinipo, é isso? Ele tem uma empresa que fornece refeições para industriais e também tem restaurantes, né? Que, aliás, é uma delícia, que eu adoro. Exatamente, tem razão. Comida boa pra caramba. Comida muito boa, você tem toda a razão. E o Elson, ele tem uma experiência muito grande, porque além de ele estar muito tempo na ZEC, ele também já fez ele foi, como é que fala? Ele gerenciou aquela área com olhar de prefeitura mesmo, durante bastante tempo ele representou ali a ZEC, mas ele também fazia como é que fala? A coordenação de todo o trabalho da região, da prefeitura. Então, foi muito legal. Então, ele conhece muito do lugar, o espírito da coisa, e está lá também há muitos anos como empresário, né? Não, e depois outra, o nome Cumbica, ele traz um peso muito grande para a gente, né, Silvia? Traz. Eu tenho uma paixão aqui, eu acho assim, Cumbica é uma coisa tão especial para Guarulhos mesmo, porque pensa bem, quantos lugares têm a possibilidade de ter uma região daquele tamanho, com uma vocação de uma cidade industrial. Tem uma das regiões ali de Cumbica, que é Cidade Industrial Satélite, chamaram Cidade Industrial Satélite de São Paulo, mas fica em Cumbica. E ela foi feita para isso, ela foi construída, ela foi planejada para ser isso. Então, por quê? Porque lá você tem acesso espetacular, porque você tem estradas importantíssimas que ligam para todo lado, tem o aeroporto, então saída de carga lá é uma maravilha. Tem muitas transportadoras, é uma região que, aliás, a princípio, um dos, vamos dizer, principais motivos da montagem ali era que fosse uma região para transportadoras. E aí se industrializou barbaramente. Tem empresas de todos os portes, tem empresas enormes, entendeu? Então, Cumbica é um lugar, eu adoro, é privilegiadíssimo, e é um centro industrial respeitável, é um dos maiores do Brasil, né? É um polo industrial respeitabilíssimo. Imagina. Entendeu? Então, a gente tem que ajudar no máximo que as coisas venham e fiquem ali, para melhorar nível cultural, nível de aprendizado, a qualificação de mão de obra, a qualificação das próprias indústrias. Tem indústrias lá de ponta, Cumbica é uma coisa incrível. Quando você vai conhecendo, você fala assim, meu Deus, isto aqui está, aqui está. Então, tem lugares bárbaros, empresas maravilhosas. Então, eu acho que merece, sabe, que tenha algo de RH próximo ali, mais disponível na proximidade, para debater, para conversar, para saber as demandas, para saber o que a gente pode ajudar. Eu acho que o Elson acertou em convidar você para montar, dar sequência e desenvolver o trabalho do ASEC RH, por causa da paixão que você tem por Cumbica, e de olhar que você tem por Cumbica, e do conhecimento que você tem por lá. Então, aí vale a pena você ter alguém, você lá. Eu acho que, olha, foi muito acertado, foi assertivo esse posicionamento do Elson. Parabéns para você, para todos envolvidos no projeto. Eu agradeço muitíssimo, que embora, o que eu te falei, a minha formação primária, principal, não é isso, mas a minha boa vontade é enorme, e o meu desejo de aprender é grande, mas principalmente o desejo de juntar pessoas que saibam muito e que possam trazer para a gente conhecimento. Né? Eu acho que esse é o ponto principal, né?
você já quase deixou a mensagem que eu ia pedir para você deixar. Então, por favor, nós estamos conversando aqui com a Silvia Degani, que ela está à frente do ASEC RH na região de Cumbica. Silvia, para a gente dar um ponto final nisso, vamos conversar mais, a gente vai voltar mais esse assunto aqui para levar mais para frente, né? Mas, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos profissionais de RH. Olha, eu estou muito encantada com o que eu tenho visto, o que eu vi, as pessoas que têm me ligado, as pessoas com quem eu tenho conversado. Eu estou encantada com esse novo RH, que para mim é novo, com essa mudança que houve. Então, eu conclamo todos os profissionais de RH que quiserem participar com a gente, que quiserem ensinar a gente, que quiserem estar trazendo conhecimento para nós, eu conclamo a todos, eu agradeço, porque as pessoas com quem já estive já me ensinaram muito, e olha, é uma profissão muito legal, e é muito, muito importante dentro de uma empresa. Vamos dizer, se eu tinha uma ideia da importância, hoje ela duplicou para mim, então eu acho que eu agradeço muito, é um profissional muito fundamental dentro da empresa, e eu não tinha ideia de quanto. O quanto, né, Silvia? Quanto, Silvia? Tá bom. Cresceu muito, né? Cresceu muito porque o conhecimento, a expansão da área que eu senti, esses poucos contatos que eu tenho tido nesse curso que foi, cresceu muito em termos de importância, realmente no desenvolvimento da indústria, da empresa, virou de uma importância muito maior do que tinha antes. Então, continuem fortes aí, firmes, e fazendo esse trabalho bonito que vocês fazem. E parece que, com o avanço da tecnologia, o calor humano não diminuiu, né, Silvia? Não, olha, vou te falar uma coisa que eu acho. As pessoas dizem, a tecnologia, ela sempre existiu, sempre esteve com a gente. O carro é tecnologia, a caldeira a vapor é tecnologia, a Maria Fumaça é tecnologia. A informática é mais uma tecnologia, mas sempre o que toca a vida são os humanos, são as emoções. Sinto muito para quem não acredita, mas é verdade. É assim, a inteligência artificial vai substituir. Olha, nada substitui nada. As coisas, elas se compõem. Né? Eu brinco assim, tecnologia, se o humano vai lá e desliga o botãozinho de off, acabou a tecnologia. Então, ainda é o humano, a força que as pessoas têm para fazer as coisas, a criatividade que as pessoas têm, a consciência que as pessoas têm, a ética que as pessoas têm, ainda é o que move. Para mim, assim, qualquer coisa. Fazer uma feijoada, montar um foguete para ir para a Lua, qualquer coisa ainda continua sendo o humano importante. E o RH é uma coisa que eu lida diretamente com isso, né? E montar o RH da ASEC também é um grande negócio, né, Silvia? Amém que seja. Assim que seja, né, Silvia? Então, nós conversamos com a Silvia Degani, que era da Degani Vaduz, e agora com esse desafio dela em criar, em elaborar e dar notoriedade ao ASEC RH. Ok, Silvia? Ok. Claro que sempre junto com outras pessoas, com outras entidades, com outras associações, com o governo, com todo mundo que quiser estar junto, a gente está junto. Silvia, hoje em dia, se não houver parcerias, você não vai para lugar nenhum, Silvia. Sempre foi assim. Sempre foi assim, né? E hoje mais do que nunca, né? Hoje mais do que nunca, né? Só funciona quando a gente está de mãos com alguém. Tá bom, Silvia. Eu te agradeço muito. Eu que agradeço você, Silvia. Eu vou deixar aqui, depois eu vou colocar aqui o endereço da ASEC, o número de telefone da ASEC, direitinho, para procurar por você, e aí para a gente começar a estreitar essa amizade, esses laços aqui com a ASEC, tá certo? Tá ótimo. Olha. Tá bom? Te agradeço profundamente o convite. Não se preocupe. Vocês são maravilhosos. Obrigado. Uma competência muito grande em Obrigado. tudo que fazem. Eu agradeço sinceramente. A ASEC agradece muito essa oportunidade. Todos nós agradecemos, Silvia. Obrigado, viu, Silvia? Obrigada a você, Ari. Um abraço para você. Boa sorte. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.